Vamos lá, pessoal. Projeto de hoje, vou apresentar a ferramenta Terraform utilizando o Cloud Azure, tá? E a minha conta não tem mais o free tier, já passou os 12 meses que a gente tem quando a gente inicia uma nova conta, tá? Então, vou estar apresentando três projetinhos free, dois que gasta bem pouquinho, que vai ser só na hora do apply e depois o destroy, mas vai ser muito pouquinho, então não vai impactar assim financeiramente, tá bom? Então, os quatro projetozinhos do Terraform tá no meu GitHub, já fiz o Git clone, tá? Para dentro do meu Linux, que seria essa pasta aqui, Terraform para Azure. Então, o primeiro recurso que eu vou subir seria o Resource Group, tá? E eu estou utilizando o VS Code para ficar mais fácil e mais intuitivo. Então, como seria a credencial que eu baixei da minha conta? Ela está utilizando por padrão o ARM Client, tá? O Secret, Tenet e o Subscribe, que são as credenciais padrões. E foi criado um arquivo .env, tá? E em cada pasta eu terei que rodar esse resource.env para ele reconhecer essas credenciais. Há outras maneiras também de apresentar com variáveis e outras maneiras que tem para fazer essa credencial, né? Rodando, executando ele dentro de uma bucket, por exemplo, e aí fazendo as credenciais necessárias. Então são várias maneiras de fazer isso, tá, ok? Então os quatro projetos seriam isso: o Resource Group, eu vou subir uma VNet com a subnet, tá? Azure Function, um serverless, só a estrutura, sem nenhuma aplicação dentro, só para entender essa comunicação entre o Linux, o Terraform e a nuvem, tá? E depois uma máquina, tá? Uma VM também com sua VNet, subnet, tá? Um IP público. E depois eu vou fazer o destroy de todos eles, tá bom? Então vou fazer um por um. Não vou estender muito no vídeo, para o vídeo não ficar grande nem massivo, tá? Então, tá aqui os quatro projetos, tá? Todos separados por pasta. Esse aqui eu já fiz um teste, já estava certinho, mas farei de novo só para a gente ter como registro. Então ele já criou o arquivo, a pasta .terraform, já criou aqui o backup e alguns arquivos que não podem subir para o repositório, até porque foi criado esse git ignore para que não possa subir, caso seja necessário subir novamente para o GitHub, tá? Inclusive o .env. Então, por segurança, não vou demonstrar a chave, tá? Que essa é a chave da minha conta, mas esse arquivo aqui é o arquivo que está contendo essas quatro informações, tá? Que são necessárias para fazer essa comunicação. E vamos executar o primeiro projeto, tá? Que é a subida do Resource Group. Se der uma olhada aqui, pode ver que não tem nada, tá? Apenas a minha assinatura. Então a gente usa, já fiz o Terraform init, tá? Que foi a criação do arquivo lá da pasta .terraform. Então, como eu já fiz o init, eu vou fazer o Terraform plan, tá? Que aí seria a próxima etapa, que seria um planejamento ainda na minha máquina local. Tá? E aí, se o vídeo ficar muito extenso, eu dou uma pausa, volto, só para também não tomar muito tempo. Então, o que, que seria aqui a subida? Ele vai fazer a subida aqui na linguagem da Azure, tá? Que é o Resource RM, Resource Group, no main, tá? O ID, a localidade, o nome, tá? E aqui umas tags, né? Que seria o estudo, o criador e a IAC Terraform, tá? Então essas seriam os as labels, as tags que seriam criadas juntos, tá bom? Então agora nesse momento a gente dá um Terraform apply. Opa, faz certo, que dá certo. Então se ele demorar um pouco eu dou uma pausa no vídeo para ele não ficar extenso, tá, ok? Que eu acredito que eu não deva demorar, que agora eu tenho que confirmar com o yes, né, que depois após o plan.
E aí, após aqui, ele já faz essa comunicação através do resource, tá? Que foi criado dentro do arquivo .env, que são as credenciais, e aí ele faz essa comunicação, e aqui já é a criação do serviço em si, que foi nada mais é do que um resource, né? Então foi criado, né? Foi adicionado, não teve nenhuma mudança e não foi destruído nada, né? Então se a gente vier aqui, ele ainda não mostrou, mas se eu for no grupo de recursos, o resource group, e aqui vai estar criado, tá? Um resource group vazio, né? Que não tem nenhum tipo de serviço, seria apenas a criação dele, tá ok? E ele já mostra aqui como recente, tudo direitinho, criado alguns segundos atrás, né? Então, para não demorar muito, eu vou fazer agora o Terraform Destroy, para não ficar longo esse vídeo, porque ainda tem que mostrar mais 2 ou 3. Talvez eu faça só 2, que a diferença é pouca, né? Então não tenha muita novidade em referente a isso. Então aqui ele já está fazendo aqui a função de exclusão do serviço que subiu, e aqui eu confirmo com yes, e aqui ele vai mostrar todo o serviço que vai ser excluído direitinho, e um para destruir, né? O until destroy, e agora ele está fazendo a destruição desse resource group. Eu vou fazer o seguinte, para o vídeo não ficar muito longo, os demais que for demorar um pouco mais, eu vou dar uma pausa para que ele não fique longo, tá ok? Então se vier aqui agora, ele já não existe mais, porque ele já foi feito a destruição. A importância do IAC é justamente isso, que tudo que tiver dentro desse arquivo man, né, configurado, ele vai ser destruído, tudo certinho. E aqui eu fiz um output, né, que é a saída dos dados, que ele vai exibir o nome do grupo e dos recursos após a criação, né? Então eu peço que ele me mostre esse resource group que foi solicitado aqui, para que ele me dê a informação sobre ele, né? E aqui é uma variável com as informações necessárias, que é a string, a região, e aqui é o que define a variável, né? Que é o resource group, que aí eu coloquei aqui, caso seja necessário uma atualização, faça a atualização aqui e não altere o arquivo no main, apenas na variável, que aí ele já fica para todas as outras demais, tá ok? Então nesse momento ele foi destruído, certinho, não está mais funcionando. Então agora eu vou voltar uma pasta, e agora eu vou para a pasta 02. Perdão. Estou dentro dele. Agora eu vou executar esse arquivozinho aqui, que é o resource env. Novamente, porque eu tive que colocar em cada projeto, porque como eu ia subir para o repositório, então ele precisa estar em cada pasta. Então aqui ele também está. Nesse momento ele está sem os arquivos, porque ainda não dei o init. Farei agora. O que ele vai fazer agora? Ele vai fazer uma criação de uma rede virtual, tá? Que seria aqui, tá, o padrão, né, o escopo padrão aqui para o da HashiCorp, né, para Azure. Então aqui ele vai criar uma VNet, perdão, aqui ele vai criar um resource group, aqui é VNet e aqui é subnet, através da variável que a máscara tá barra 16 e a subnet barra 24. Tá? Então aqui são os padrões que eu posso estar utilizando, reutilizando, que no caso ele reconhece a variável, o arquivo main. Tá? Então aqui é o arquivo main com todas as informações necessárias para fazer a subida. Então nesse momento eu faço, já estou dentro dele, fiz o resource, e agora eu faço o Terraform para não demorar muito. Já vou aproveitar aqui um históricozinho para dar Terraform init. Então nesse momento ele já vai fazer a criação do arquivo ponto, tá? Foi bem rápido, graças a Deus. Então aqui ele já criou o arquivo e o ponto .hcl, tá? Que é o arquivo que tem as informações do projeto, chave, aquelas coisas de segurança. Então agora, como ele já fez o Terraform
init, agora eu faço plan. Então, se demorar muito, eu vou dar uma pausa. Quando voltar, eu dou início de novo. Então, aqui ele já me trouxe aqui as informações necessárias. A subida da máscara, a barra 16, que é a VNet, tudo certinho, a subnet. Então, nesse momento, agora eu faço um Terraform Apply. Vou dar mais uma pausa, caso demore. Então, pessoal, voltou. Foi até um pouco rápido, mas não quero que o vídeo fique tão longo. Tá? Então, aqui eu já fiz aqui o Apply e agora eu tenho que confirmar com o Yes. Vamos ver se ele não... Tá, não demorou. Então, aqui agora no momento ele já está criando um Resource Group. Tá? E logo após deve ser a VNet, que é na ordem do arquivo main. Então, foi criada, está criando a VNet e após isso a subnet. Ó, subnet. Perfeito. Então foram criados 3 serviços para o Azure. Então se eu vier aqui, vou dar só um refresh aqui, não tem nada, né? Então agora foi criado a RG VNet Estudos, que é o mesmo nome que está aqui, tá? No arquivo main. Então, se eu vier aqui dentro da pasta, pode ver que ela está criada, a VNet, tá? Direitinho, com o nome que eu botei, VNet Estudo Principal, e aqui é o subnet, que foi criado logo após, está aqui, ó. Tá bom? Como não tem nada, mas a máscara está aqui, barra 24, ok? Então vou voltar para cá e nesse momento vou fazer também o Terraform Destroy. Então, para o vídeo não ficar longo, eu vou subir, eu poderia subir aqui também, enquanto ele está fazendo lá, já vou demonstrando. A Azure Function, tá? Eu vou só demonstrar que ele também tem o arquivo env, tem o main, tá? Que aqui é a criação do resource, a VNet e a subnet do arquivo, tá? E a variável que seria necessária para fazer a subida desse arquivo function, tá? Mas aí o que eu vou fazer? Já vou pular para a subida de uma máquina virtual, para o vídeo não ficar longo, ok? Agora aqui eu dou yes para fazer aqui ele me informa o que vai ser destruído, a subnet, a VNet, a subnet mais o resource. Está demorando em média uns 10 segundos para cada serviço para fazer a destruição. Então, vamos lá. Agora nesse momento ele já está agindo. Pronto, finalizou. 3 arquivos, 3 resources destruídos. Então se eu vier aqui ele deve mostrar como recente. Não mostrou, mas eu vou lá no resource e por padrão ele cria esse network watch resource group que eu vou estar apagando depois. Então vou fazer isso para não demorar muito. Eu vou subir a virtual, a VNet, tá? Então deixa eu voltar aqui uma pasta, é 04, então cd 04. Então aqui tenho que fazer, para não demorar, vou copiar resource.env para que ele possa executar através do bash a variável que está lá com as minhas descrições, né? Então para não demorar, aqui já finalizou. Deixa eu apagar logo isso aqui. Bam, bam, bam. Tá, seleciona, copia, delete,
bem. Então aqui vai começar a exclusão ali, então vamos, para não demandar mais tempo. Então aqui o que, que eu vou fazer? Eu vou dar Terraform init, que aí ele vai fazer a criação desses arquivos. Tá? Então nesse momento ele já fez a criação dele, já dei o .env. Vou fazer o Terraform plan, para ele fazer esse planejamento localmente. Então aqui o que, que ele fez? Ele ainda está excluindo o Network Watches, RG, Resource Group. E nesse momento ele já fez o plan, né? Da agora, o que, que ele vai fazer? Eu vou passar uma passada bem rápida. Tá, man, o que, que é aqui? O que, que ele está sendo necessário? Aqui ele precisa de uma chave. Então isso aqui é um arquivo padrão que a gente encontra dentro do Terraform, tá? Que é o SSH. Aqui é o Resource Group, né? A criação dele. Agora o projeto 4 VM Free, que não, para mim já não é mais free. E a criação do subnet, tá? E a geração da chave SSH, né? No formato RSA. E o tamanho do byte dele, 4096, o IP público, né, para permitir o SSH. Então ele tem aqui nomeado um nome direitinho, o resource group que vai ser localizado, dinâmico. E o padrão de apólice, que seria o SSH, prioridade, na direção aqui no inbound, tá? Permitir TCP e na porta 22 somente, apenas para a criação dele, tá? E a máquina virtual, né? Que ela vai ser utilizada uma standard B1S e as informações necessárias para fazer a subida dela. Aqui a imagem vai ser a 20 mesmo, não tem problema, poderia ser outra. E a variável que vai trazer todas as informações necessárias da região, tá? Do Resource Group, do VNet, o prefixo aqui para a subida da barra 24 do subnet, tá? E o admin e o formato SSH, tá bom? Então nesse momento eu parei na parte que ele vai criar o Terraform Plan, né? Aqui eu vou fazer agora o plan e agora eu vou dar o apply. Vou dar uma pausa, caso demore um pouco. Prontinho, agora eu vou dar o yes aqui. A subida do serviço. Então agora nesse momento, eu acredito que eu não deva demorar. Não vou dar uma pausa, que agora como eu já pulei uma etapa, então não... Aqui ele já deu todas as informações, IPv4. Tá, o subnet, a VNet, a chave, né, RCA. Então aqui está fazendo a criação dele toda. Então aqui ele mostra cada step by step. Aqui, pelo resource eu vou conseguir já ver a máquina virtual, VNet, tudo direitinho. E o bom e o importante do Resource Group é que ele agrupa todos os serviços que foram configurados dentro do arquivo man para que seja mais fácil na hora da exclusão, tanto quanto por aqui, né, deletar o Resource Group, ou usar o Destroy, que é uma facilidade de serviço IAC, né, que isso que é muito legal. Então aqui foi criado, tá? Então se eu vier aqui eu acredito que não mostra, mas eu for no Resource Group agora, ele já me mostra aqui o projeto 4, né, low cost. E aqui todos os serviços que foram criados. Aqui a VM, tá? A VNet. Então todos os serviços da interface, Security Group, IP, Address. Então, e um armazenamento, um discozinho de armazenamento todo na localidade East. Tá? Então nesse momento, para não ter muito custo, que não vai ter nada pelo tempo, né, eu vou fazer o Destroy, Terraform, Destroy. Então tá aqui, pessoal, foi criado direitinho a comunicação, a credencial,
foi localizada através do função bash resource.env, tá, com as minhas credenciais. Como eu disse, tem outras maneiras também de fazer isso. Então esse aqui eu busquei em forma que poderia ser mais fácil e mais rápido, tá? Poderia ser por meio de variáveis. Então eu fiz dessa maneira para que ele pudesse ser o mais rápido possível, que não ficasse tão longo. Aqui foi a chave criada, né? A chave pública, direitinho legal, no formato RSA. Como eu vou estar excluindo, então não vai ter nenhum tipo de problema. O vídeo ficou um pouquinho longo, já estamos em 20 minutos, mas eu acredito que vai valer muito a pena, porque é um conteúdo muito interessante. Venho estudando assim a fundo essa questão de DevOps, então isso para mim seria um complemento essencial. Então não poderia ficar de fora a IAC, a Terraform. Como a AWS tem o CloudFormation, né, que é praticamente um Terraform da própria nuvem deles, que faz esse tipo de ação igual ao Terraform, mas apenas dentro de seu console. O Terraform interessante que ele utiliza multi-cloud, então ele não fica preso a uma ou outra, e isso que é legal, e é uma que eu acredito que seja a mais utilizada no mundo no momento, seria o Terraform. Tá? Então nesse momento ele já está fazendo aqui a destruição de todos os serviços que foram criados através do main. E para o vídeo não ficar longo, tá? Eu já vou dar uma pausa, vou finalizar o vídeo, porque aqui ele já me mostra, eu acredito que já não vai mais, porque já começou na questão de destruição, então já não mostra para mim aqui infraestrutura, nada do tipo. Se eu vier aqui no meu painel, em todo o serviço, também não deva mais mostrar, né? Serviço gratuito, não tem mais nenhuma aplicação sendo exibida, então nesse momento não tem mais nada, né? Acredito eu que finalizou, né? Então deixou ele lá. Então foram destruídos novos serviços que foram criados. Então é isso, pessoal. O vídeo fica por aqui. Então, muito obrigado.